Quando a gente olha a questão de saúde mental nas empresas e na nossa sociedade, a gente está num momento muito desafiador, onde a saúde mental é extremamente afetada por questão de dívidas. Agora tem a presença dos jogos online. O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, né? A preocupação com a saúde financeira do trabalhador e como isso impacta, na saúde mental. Então, são muitos temas que normalmente não são abordados pelos recursos humanos, mas que juntos, somam fatores, né, de risco para a saúde mental do trabalhador. E a saúde mental, ela vive, um momento de muitos altos e baixos, de uma montanha-russa. A gente teve uma valorização muito intensa da, da saúde mental na época do Covid, inclusive com investimentos recordes. Porém, a gente vê uma retração desses investimentos, ou uma migração desses investimentos, agora a partir de 2023, com o nascimento da OpenAI para outras áreas, né? Agora especificamente para a inteligência artificial. E quando a gente fala da NR1, que agora passa a incluir riscos psicossociais ligados à saúde mental, lembrando que a NR1 é a mãe de todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, é a norma fundamental e ela tem uma importância, muito importante, ela é extremamente importante, né? Sendo que depois cada aspecto do, da relação de trabalho, por exemplo, ergonomia, vai ter NR17, cada área específica, né, vai ter a sua NR específica, né? E aí, quando a NR1 ela inclui risco psicossocial que é ligado à saúde mental, tem uma questão muito importante que é o assédio no trabalho, assédio moral e assédio sexual, que passa a ver o entendimento do Ministério do Trabalho e do grupo dos trabalhadores que isso estava tendo um aumento, né? E era importante ter uma medição nas empresas e programas para redução do assédio, entre outras questões, né? E a síndrome do burnout, desde 2022, ela passa a ser uma doença do trabalho. Isso é algo extremamente importante, né? Dificilmente quem está nos assistindo não conhece alguém que tenha passado por síndrome do burnout ou está passando. E, de fato, síndrome do burnout, depressão e ansiedade também vão estar incluídas aí como doenças relacionadas ao trabalho. A síndrome do burnout só em 2027 vai ser considerada como uma doença do trabalho, mas tudo isso a gente está num cenário aí de, buscar esses nexos causais, da onde estão vindo esses nexos causais, e hoje tem metodologias muito robustas que permitem fazer esse nexo, se foi alguma coisa fora do ambiente de trabalho, ou foi o nexo causal está ligado ao trabalho. Ansiedade, o brasileiro, uma característica de um nível de ansiedade muito excessivo, depressão também é algo extremamente importante, sendo que o trabalho pode ser visto como um fator que gera, né, transtorno depressivo. E eu gostaria de agradecer, e agora a gente começa o nosso debate. Também convido a todos que sejam nossos membros, façam parte da nossa comunidade iHub.tech, mas essa comunidade de fato muito excepcional, muito vibrante, de líderes inovadores em saúde. Fátima, por favor. Obrigada, Fernando. Tudo bem? Boa noite. Ótimo. Boa noite, pessoal. Obrigada. Prazer estar aqui para discutir um tema tão instigante nos dias atuais, né? Eu sou psicóloga de formação e estou à frente da Mental Clean tem 21 anos, uma das primeiras consultorias na área de saúde mental no trabalho, atuando aí com grandes empresas, né? Então, a avaliação aí dos riscos psicossociais é um recorte dentro do trabalho que a gente desenvolve. A gente implanta programas estruturados. Eu sempre digo que é o que a gente mais gosta de fazer, né? Que é quando a gente consegue implantar o programa estruturado, porque ele prevê exatamente a avaliação dos fatores psicossociais. E aí a gente, obviamente, tem a oportunidade não só de identificar riscos, mas também de identificar os fatores de proteção. Num dos próximos livros que a gente vai lançar a respeito, eu trago exatamente esse tema, né? Vamos falar também dos fatores de proteção no ambiente de trabalho, né, que a gente também explora pouco, tá?
Então, acho que nesse primeiro momento a gente só se apresenta, Fernando. Eu acho que eu queria entender um pouco da sua posicionamento, a sua visão sobre essa NR, Tá da bom? mudança, o impacto que isso vai ter nas empresas e, né, deixar claro que a Mental Clean é uma empresa que tem alguns clientes que têm acima de 100 mil vidas, né? Então, assim, Sim, sim. gente, tem uma questão estrutural, né? Uma empresa com acima de 10, 20, 30 mil vidas, você vai ter casos de assédio, você vai ter casos de burnout. Então, tem uma questão que, assim, é uma questão epidemiológica ou estatística, né? Isso vai acontecer. O que acontece é que a gente vai ter que fazer uma gestão disso para reduzir percentualmente, né? Buscar um ambiente saudável. Mas zerar, cara, muito É difícil, né? muito difícil. É muito difícil, porque tem uma questão bem complexa dentro disso, que é comportamento humano, né? É igual você querer zerar acidente do trabalho. O comportamento humano sempre vai impactar naquilo que você não controla, né? E aí, dentro das questões que contribuem para os riscos, né, para o assédio, falar do assédio moral em especial, muitas vezes você tem ali uma psicopatologia por trás daquele comportamento. Então, você tem não só uma liderança, mas você tem uma pessoa ali, colaboradora, que é mais assediadora, talvez ela carregue com ela um transtorno de personalidade. E até você entender este comportamento dela, você já tem um lastro ali de problemas por conta disso, né? Mas falando aí da NR, como é que eu vejo? A gente já esperava, né? Já há alguns anos a gente já esperava que viesse uma normativa que tivesse uma atuação muito mais direcionada aos grandes problemas, né, aos grandes determinantes aí dentro das empresas que contribuem para um adoecimento ou para o agravamento de um quadro. Acho que os números que a gente vinha acompanhando, eles já deixavam muito claro essa necessidade, né? E uma dificuldade das empresas em realmente terem ali ações mais efetivas, muito mais eficazes. A gente vinha acompanhando ainda um enxugar gelo, né, como eu falo já há alguns anos. Então, a gente tem empresas que têm uma série de benefícios, mas que as pessoas não conseguem usufruir. E aí entra a carga excessiva de trabalho, que é um dos riscos avaliados aqui. Então, com efetivos muito pequenos, as pessoas mal preparadas, então, diversos problemas que esse mapeamento ele vai levantar. Então, eu vejo como algo natural dentro de um processo de normativas. A gente, né, as empresas viveram isso com outras questões, tá? E era natural que se chegasse o momento das questões relacionadas à saúde e adoecimento mental, como era para nós que estávamos aí já há muitos anos atuando, era algo muito desejado e esperado, porque a gente ainda tem uma cultura brasileira da reatividade, as empresas Perfeito. elas reagem, Agora, tá? Fátima, sendo bem, te provocar. Temos um Vai. caso de depressão, né? Uma Uhum. empresa tem casos com uma população de 100 mil, vai ter um percentual aí, pode ser até o percentual da população. Como é que você vai diferenciar que na prática, em sentido até de reportar isso para o Ministério do Trabalho? Burnout, eu acho que o Alex, assim, para mim fica mais amarrado, mas casos, como é que funciona? Porque para mim essa é a minha questão, né? O qual que é o limite da empresa, da vida pessoal e das outras questões, né? Fernando, quando você tem um programa mais estruturado dentro da empresa e você vai construindo uma cultura de cuidado, né, isso fica muito mais fácil de você diferenciar o que é do trabalhador, o que é da vida deste trabalhador que está ali impactando no ambiente de trabalho e o que é do trabalho que está impactando na vida deste trabalhador. Os casos que a gente acompanha, quando ele vem com uma queixa e ele começa a ser acompanhado, tá? E você também tem ali as reuniões multidisciplinares com a equipe de saúde, a liderança é chamada muitas vezes para compor aquele processo, né, de acompanhamento. No caso de uma depressão mais grave, por exemplo, você começa a ter elementos que você consegue diferenciar. E quando você começa a acompanhar um grupo de trabalhadores,
a gente trabalha muito com isso, né? A gente faz as análises ali por áreas, né? Então, eu tenho um grupo de profissionais de uma determinada área que vai sendo acompanhada, as queixas começam a ser repetidas. Você entende que ali você tem um problema, ou com um gestor, ou com uma questão da organização do trabalho, né? Você consegue mapear isso no próprio, tanto no tratamento quanto nas ações que você está desenvolvendo dentro da empresa. Você tem uma fotografia, que é o mapeamento, você separa ali os grupos de risco e você também tem outros elementos que te trazem isso. Você cruza esses dados com dados ocupacionais, com dados assistenciais. Então, isso é um estudo que se dá numa linha do tempo. Não é Perfeito. de imediato que você consegue isso, né? E vai precisar de um comprometimento da empresa aí de longo prazo, né, para fazer esse Sim, acompanhamento. sim, sim. É, é, Agora, acho que é o impacto profundo nas empresas e uma grande mudança de cultura que vai levar alguns anos. é. Isso é um fato. Assim como todos os processos que nós vivenciamos de uma mudança grande de comportamento, assim, proibição do cigarro, cinto de segurança, é o mesmo processo. A mudança de comportamento ela vai vir ali quando doer no bolso das empresas. Então, perfeito. Fátima, perfeito. Vamos seguir, mas eu acho que está claro. Rodrigo Dias, eu queria que o Leonardo da Metrics, que é um colega, ele fez uma pergunta aqui no chat, queria que você desse uma olhada e desse uma pensada ali. O Giovanni também. Tá? Alex, vamos abordar, por favor. Fernando, eu estou sem acesso ao chat do Ah, grupo. Eu só eu estou. passo aqui para o nosso grupo. Tranquilo. Fala, meu colega Alex. Tudo bom? Boa noite aí, todo mundo. Prazerzão estar aqui perto da Fátima. Fátima é uma ícone aí há muitos anos, né? Trabalhando, foi um trabalho fantástico aí. Sou uma criança Tá? começando ainda, tem um pouco tempo aí. Mas, assim, tô de saúde mental há 17 anos, né? Então, assim, eu já vivenciei ali como conhece bem o doutor Rodrigo, o Giovanni aí, essa operação ali do adoecimento ali, do dia a dia de um hospital, de uma clínica, daquilo ali. E lá a gente já percebia esse aumento, tá? Das demandas, o aumento da procura, nas situações realmente a gente está com dificuldade de internar, onde lá surgiu o amarelo. Eu gosto muito que a Fátima colocou, isso é um processo natural. É um processo natural. É como a lesão de esforço repetitivo há 10, 20 anos atrás, é como a própria questão aí do assédio moral e assédio sexual que vem sendo debatida há décadas até virar uma lei. Isso é uma transição de geração, tá, Fernando? É natural. A gente tá. Hoje eu estava conversando com isso com uma empresa de saúde e segurança do trabalhador sobre isso. Eu sou Uhum. geração X, então tem uma forma de pensar o mundo. A geração milênio, outra forma de pensar o mundo. A Z, outra forma completamente de pensar o mundo. E essa transição está acontecendo. Então a gente não está mais aceitando o modelo comando e controle. A gente não está mais aceitando trabalhar, não ter vida pessoal e morrer de trabalhar. Muitas crianças, só para muita geração Z, sabe, Fernando, o que aconteceu com a geração Z? Ela viu o pai e a mãe morrer de trabalhar. Ela viu o pai e a mãe deixar de estar perto dela por causa do trabalho. Então o trabalho era negativo, não era positivo. Então ela Uhum. começou a decidir que ela não quer aquele tipo de vida. Ela quer viver e trabalhar, não trabalho e ser vida. E automaticamente, sabe, isso começa uma hora, Fernando, isso ia chegar no ambiente empresarial. Uma hora isso ia acontecer. Porque havia uma pressão social, o país mais ansioso do mundo, o que tem depressão. Eu lembro bem, eu visitei o Mercado Livre e a gestora de RH do Mercado Livre, que era argentina, tomou um susto quando chegou no Brasil, que viu a realidade. Então a gente sabia que isso ia chegar. E aí, de novo, olha, 2019, não, 2021, Fernando, eu pedi aos meus responsáveis do trabalho do hospital para fazer um levantamento sobre o que existia do Brasil na área de risco psicossocial. Praticamente nada. Uhum. Opa, Alex, travou? travou. Às vezes acontece. Foi rápido, né? Do Foi, nada para. Oi? Tá me ouvindo? foi. Voltei? Voltou, querido. Voltei? Voltei, pronto. Então, assim, pronto. Já existia NR sobre riscos psicossociais para quem trabalha embarcado, já existia NR para quem
Lex, está falhando. Tá cortando, é. Travou de novo. Tem que entrar isso aí. Cast link lá. Deixa eu tirar. Tira ele, daí ele entra de novo. É. Quer falar, Rodrigo? Tá? Posso falando enquanto resolve ali o problema. Claro. Falando em relação à pergunta do Léo, né? Só se Léo, apresenta, que o pessoal não sabe que você é psicólogo. beleza. Léo, tudo bem? Eu sou psiquiatra de formação, sou pesquisador desde E eu acho que 97. eu posso ler, ou você lê ou eu leio. O Leonardo, da Metrics, ele fez uma pergunta que ele fez uma aplicação baseada em inteligência artificial generativa para a saúde mental. Ele leu uma anamnese e cria um report com hipótese diagnóstica. Então, faz um diagnóstico. Isso é um ato médico, né? Também um chatbot que explica, baseado no SM e CID, sobre os transtornos. Aí ele participou de um evento e falou que eu precisaria ter um Visa. Então, essa é uma boa pergunta. Isso procede? Então, assim, procede, eu começo, daí eu chuto a bola daí na tabelinha aqui com o Giovanni chassi na resposta aqui. Então, vamos lá. E sim, procede. E aí é onde entra a bagunça um pouquinho, que é o seguinte, o que que é o procedimento médico, o que que é o automatizado, o que que é da IA generativa, qual o tipo de relação que tem, qual o tipo de censura que você está fazendo na sua IA generativa. É um método diagnóstico que ele desenvolveu, então é por isso que precisa de um Visa. Não, não, não. Mesmo se fosse o CID, se fosse outro, você tem que mostrar que você está automatizando o processo, você não está criando algo, porque na hora que você tem uma devolutiva para um ser humano, a princípio é um ato de um profissional de saúde, não é ato nem médico, é ato de um profissional de saúde. Eu posso comentar? Não sei se Pode, Léo? Pode. Fala, Léo, manda bala. Manda, pode Oi, mandar. isso gerou muita dúvida, porque os psicólogos que estavam me ajudando a desenvolver e tal, e muitos outros psicólogos falavam o seguinte: o que que o software faz? O software lê essa referência do DSM. E aí eles falam assim para mim: olha, isso é o que eu faço. A dificuldade é manusear o DSM, não sei o que, não sei o quê. Mas o que o software faz é ler uma fonte de referência. E ele gera, a partir daí, possibilidades, por isso que a gente chama de hipótese diagnóstica, quer dizer, então ele gera as hipóteses e o psicólogo, ele tem a autonomia de ler aquilo, ele gera num arquivo Word, ele lê aquilo, concorda ou não, altera ou não e vai. Porque a dor que eles me levantavam logo no início era construir esse relatório. Eles diziam que eles perdiam muito tempo para fazer esses documentos. Então, eles queriam alguma coisa que abreviasse. Então, quer dizer, nessas conversas lá na FISWeek, eles falavam muito isso. Não, mas você está induzindo o psicólogo. Aí eu falei, bom, eu tô pegando eu tô lendo, eu leio uma anamnese, né? O software lê aquela anamnese e vai procurar, baseado na Bom, IA, perfeito, Léo. onde é que se Agora encaixa. a gente entendeu, assim, só deixar Deixa, ele eu- deixa, claro. eu, deixa eu colocar, Léo, existe uma coisa, você partir de um dado estruturado, onde ele é construído a partir de uma métrica estruturada, a outra é você ter uma coleta de dados não estruturada, que seja um texto, uma voz de um encontro, tá? E a partir daí você aplicar a interpretação. Quando é estruturado, eu e o Giovanni viemos de uma escola que primeiro você faz a base estruturada, para que depois você pode ir para o intangível. Então, as pessoas confundem IA generativa como algo tangível e ela é intangível, porque tem caixa preta. Ela Ah, não pode, ela não pode, do ponto de vista ética, fazer uma interpretação onde uma parte do processo, além de pode estar manipulado, criado um viés pela própria IA, você pode ter um viés humano ali no teu processo. pela caixa preta, porque você não É, publica, você não tem como olhar esse código, como é que ele está sendo Cara, feito. você mexe na temperatura do teu robô, dançou, já é outro viés. Então, existe uma questão técnica quando é IA generativa e não se, para variar, não se tem padrão. E o padrão utilizado vem de Software as a Medical Device, tá? Então, é uma adaptação que não é adequada
porque nós estamos falando de tangível e intangível. Quando a gente põe uma métrica estruturada, é a única que ainda é provada, a única que tem base científica, porque você fala, essa pode dar um retorno direto para o paciente. Mas é um outro processo que, assim, eu e o Giovanni tem uma tabelinha boa. Ele tem uma super estruturação, o cara que entende muito de estruturação, eu trabalho com IA generativa, eu trabalho com desenvolvimento em PDI e muita coisa não estruturada, muita coisa de multimodal interativa. Então, tem uma complementação que sem estruturação não vale nada que eu faço. Tem isso. Então, tem uma base que a gente, né, Giovanni, termina aí, mas é uma É, bagunça que é de processo, de uso de processo e de automação, né, Giovanni? sim. Ô, Léo, o que você está propondo fazer é uma coisa que a gente dá. Eu tenho uma Mentalme, que é uma startup também de telepsiquiatria. A gente já faz isso de uma maneira estruturada, como o Rodrigo colocou. A gente usa a entrevista estruturada do DSM para gerar essas hipóteses de diagnóstico, né? Agora, o que seria, do ponto de vista prático, mais fácil de conseguir essa regulamentação de software as medical device na Anvisa, né? Porque já parte de uma base estruturada mesmo. Agora, eu não sei até que ponto que usar IA generativa para isso seria alguma coisa impeditiva, assim, como, né? Acho que não, né? Eu acho que daí Mas aí precisaria eu de acho mais que trabalho, né? a pergunta do Léo, que no final assim, a gente não precisa. Eu acho que assim, só voltando aqui para amarrando, eu acho que. Não, antes, já devolvo a palavra. Quando a gente fala dessa NR1, e aí a gente está falando, né? A própria Fátima atende clientes em todo o território nacional, Alex em regional, quer dizer, a gente vai precisar de tecnologia, né? A gente vai ter que olhar sempre o desafio, a incorporação de tecnologia, não interessa mais se não é hype, vai ser necessária para fazer essa gestão de saúde populacional em saúde mental. E aí, é claro que essas novas tecnologias, elas são desejáveis. Agora, a gente vai ter que sempre olhar o marco regulatório para ter validade, porque o que você vai nesses eventos tipo Web Summit, o que tem de coisa sem validação é surreal. Fati, não sei, Giovanni, já. Eu acho que Giovanni, eu consigo terminar aqui um pouquinho. Eu acho que é interessante porque você tem software as a medical device quando você tem grande estruturação e na hora que você vai usar IA ou AI as a medical device, que aí, Léo, você está entrando no limbo do AI as a medical device para a Anvisa, porque a Anvisa também não sabe como estruturar por causa da caixa preta. Aí é assim, que métricas que eles vão dar de precisão mínima? Existe uma outra coisa. Você achou alguma IA generalizada já? Não existe. É tudo de nicho, tudo muito fechadinha. Então, você tem que criar o mesmo modelo, ele muda de lugar para lugar. Ele muda de dia da semana para dia da semana, dentro da mesma fábrica, tá? Do mesmo contexto de trabalho. Então, é assim, você acaba tendo uma dinâmica que não dá para você validar uma IA as a medical device. Primeiro, precisa de uma escala absurda, e quando você tenta generalizar, meu, impossível até o DeepSeek, tá? Vamos brincar. Depois o DeepSeek vai virar possível, eu acho. Mas, de qualquer jeito, maturidade de modelo em IA, cara, 2, 3 anos. Não tem, assim, melhorar processo, chips vão melhorar, o hype, não sei o quê, cara. Vamos ver, mas daí é material humano sabendo desenvolver modelagem. Então, tem uma coisa que mistura RH da nossa parte de saúde junto com limitação tecnológica, e no caso do regulatório, que é fundamental ter, não tem. Então, às vezes, você está num limbo bom como potencial de mercado, mas ainda não dá para estar naquele limbo da norma. Como é norma, não é lei. Igual a telemedicina em 2015. Todo mundo podia fazer. Não fazia porque era norma. E achava que tinha valor de lei. Não tinha, era lei, todo mundo podia fazer. Perfeito. Vou Você tem uma passar, posição legal muito complicada. Deixa eu passar para o resto do povo, é, porque, passar para o Léo, Alex, que perdeu a palavra, e repassar. é, Então. Rapidinho que eu tenho aqui para colocar, Tá. né? Dentro dessa questão da caixa preta aí que o Rodrigo trouxe muito bem e da base estruturada,
A gente não pode esquecer dos diagnósticos diferenciais, que acontecem muito dentro dos transtornos mentais, né? Tem muito transtorno mental que não é transtorno mental. Parece, mas não é. E isso realmente, dentro de um processo de modelagem, você vai levar muito tempo aí até, porque senão o terapeuta, né, o psicólogo que está ali na ponta, ele perde este olhar diferenciado, entende? Diferencial, né, daquilo que pode ser o que não é. Era só Eu não isso. sei se é isso que você está falando, porque, por exemplo, no software, ele dá a indicação de possíveis coisas que pode ser A, mas é B, ou pode ser B, mas é A. Não sei se é isso que você está falando. Ele Se dá Também, métrica, Léo. indica Léo, você não possibilidades. Oi? dá métrica, não pode. Você não pode falar só o texto, você tem que dar probabilidade junto. Você tem que dar probabilidade com índice de precisão. Isso é Por no. quê, né? O que está levando a isso, né? A essa É. Pois é, mas probabilidade. é que o objetivo seria não dar uma resposta definitiva. Por isso que eu achava o seguinte: eu não estou fazendo um psicólogo digital. Eu estou construindo, o objetivo é construir um Uma auxiliar para o ferramenta. Uma psicólogo, ferramenta. principalmente nas conversas que eu tive, assim, olha, isso pode ser legal para os psicólogos mais jovens. É. Psicólogos, digamos que a nossa persona era um psicólogo Posso. com 5 Vou anos de trazer Tem formado. métrica, né, uma Paty? Não sugestão. tem métrica É, comum. vamos adiante. Vou trazer uma sugestão. Eu Rodar faria um fórum só sobre isso. Acho que a Ó, gente. Não tem métrica de comunicação, Léo, de interoperabilidade. Isso não é coisa nem de informática, isso é cultura. Não tem métrica, não tem KPI comum. Tem que se É, criar um KPI comum, cara. Puta desafio legal para todo mundo. E vai sair do coletivo, não sai no individual nem ferrando isso. Ok, obrigado. voltar para o Alex. Não, rapidinho. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho aqui para o momento, tá, pessoal? Nós estamos falando no momento do começo de tudo. Que ainda é que as empresas façam como medir esse negócio. Tem muita dúvida em relação a isso. Eu acho que diagnosticar, existe aí o trabalho do Rodrigo, Giovanni, há muito tempo. Giovanni, eu acho que toda semana eu recebo um WhatsApp de alguém que inventou uma nova forma de medir saúde mental, de diagnosticar. A depressão, uma hora, a ansiedade, outra. Está todo mundo tentando achar um jeito de diagnosticar. Mas a NR1, falando aqui bem do tema que a gente está trazendo para cá, é que a gente tem primeiro que educar as empresas sobre esse tema. Eles não têm a menor ideia, né? Faz para ver isso no dia a dia. O Rodrigo viu isso, né? O Rodrigo, não, o Giovanni viu isso, levou a mental para as empresas, todo mundo se assustou, não foi, Giovanni? Não, não quero diagnosticar ninguém aqui, não, porque eu não quero ninguém doente aqui. Eu vou dou para trás, porque a empresa não queria nem falar de diagnóstico. Quando chega na empresa falando sobre saúde mental, que você vai diagnosticar, meu Deus, dá 3 pulos para trás e o povo se assusta logo. Porque vai afastar colaborador, vai vir sindicato. Eu tive um cliente que eu não consegui, porque o advogado não deixou com medo do sindicato, que eu ia gerar adoecimento para a pessoa. Então, assim, voltando para a NR1, sabe, o primeiro passo ela chegou, vai estar aí dia 30 de maio, 26 de maio, e começa a ser obrigatório. E aí, meu amigo, o primeiro parte é educar as empresas sobre esse tema. Se você conversar hoje com técnicos do trabalho, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, faz como não sei como é que está vendo aí, a maioria não sabe o que fazer. A maioria não sabe como medir. Não sabe nem que ferramenta vai utilizar. Eu estou vendo empresa aqui de 3 mil colaboradores, que eu fui agora para a entrevista, o cara enlouquecido com um monte de documento na mão, tentando entender como é que vai fazer isso. Então, eu acho assim, a gente tem uma grande evolução. Eu entendo que deixou de ser aquela coisa, sabe, de vamos fazer de conta, o mental wash, né? Não fala do green wash aí, né? A gente tinha o mental wash aí, né? De fazer de conta que fazia. Vai ter que fazer, ponto. Eu acho Vai que, desculpa, assim, tinha um medo e tem um medo muito grande, porque exatamente numa população de 1.000 pessoas, você vai ter pessoas que usam drogas, pessoas ansiosas, e ponto. aí eu acho que né, é enxergar a população como ela é, né? Fernanda, a população ela muda de acordo com o tempo. Saúde mental, não sei se vocês, eu acho que talvez o Rodrigo e o Giovanni estudaram muito isso nos livros lá, a Fátima também. Por exemplo, vou dar um exemplo aí. Quem é de São Paulo deve conhecer o hospital Bairral, certo? O Bairral foi fundado por causa da crise do café. E as pessoas começaram a beber. Era alcoolismo.
Pessoal, quem é que te vê, como é que a gente vê hoje internação por alcoolismo? Praticamente não existe mais. Em hospital quase não via isso. A sociedade está se transformando, isso é um processo natural, entendeu? Então, assim, o reflexo é, a gente tem um. Aí vamos lá, o que é que eu acredito muito? Que na hora que o ambiente de trabalho começa a se preocupar em estar levando prevenção, eu acredito muito que vai ser um bom reflexo da sociedade, porque é onde eu passo mais tempo. Então, se, por exemplo, o trabalho que a Fátima faz, que eu faço de psicoeducação, liderança entender como é que funciona, o colaborador entender o que realmente é saúde mental e no que é fake news, né? Que dói que nos psiquiatras da casa aqui que já sabe como é que é, né? Que meu Deus, psiquiatra era um monstro, Ave Maria, né? Você falar de psiquiatria, você ficava, né, fugindo, né? Você que trabalha 17 anos com isso. Então, sabe, eu acho que o ponto principal da NR1 é que ela chegou. Até que, enfim, temos um documento, uma norma, que vai fazer evitar o que eu já ouvi de uma empresa de dizer assim, eu sei que o clima está ruim, eu sei que eu preciso, mas eu não vou tirar isso debaixo da mesa porque eu tenho medo de mexer nisso. Não tem mais jeito. É como foi o caso do assédio. Quando a norma do assédio entrou, não tem jeito. Tem um canal de comunicação, tem que divulgar, tem um grupo específico para julgar os casos de assédio. Acabou, tem que ser feito. E tá todo. Eu gosto muito, talvez, sabe o quê? LGPD. Quem não viu as dores da LGPD nas empresas? Confusão que foi. Faz parte. Então, eu falo para o seguinte: o maior trabalho nosso para fazer agora, quem atua com saúde mental, é educar essas empresas. É conversar com as equipes de segurança do trabalho, como fazer isso, como melhor fazer isso, porque tem que fazer plano de ação. E entender que vai chegar na mão do tratamento uma parcela pequena. O Rodrigo e o Giovanni sabem qual o percentual real de pessoas que têm um adoecimento grave, crônico de saúde mental. Eu fiz um trabalho para uma empresa que trabalha com prevenção, com saúde populacional na parte do SUS, Fernando. E assim, qual era a principal solução que a gente estava montando? Uma solução para atenção básica, para conseguir ajudar na atenção básica, para a atenção básica ter lá uma condição de acompanhar os casos leves, né, de saúde mental. Então, a empresa, ela pode sim ser um ambiente adoecedor, ela tem esse problema hoje, você não consegue separar a vida pessoal de vida profissional, é multifacetado, mas assim, eu acho, sabe, Ana, que esse momento da NR1, tirando o burnout, que já é uma condição bem minha esposa teve, tá vendo? Então eu sei como é, eu falo de burnout porque eu tive dentro de casa, então eu sei bem como é que funciona. É lá na frente, pessoal. Eu estou falando agora do começo da história, que é tirar, assim, eu gosto de dizer, nós saímos da era do benefício e entramos na área da governança em saúde mental É isso empresarial. aí. A gente Não, parou agora de dar é, ali pílula de benefício e vai ter que ser obrigatório nas empresas um trabalho como o Mental me faz, com uma amarelo de quê? De organizar a governança, de ter é, toda uma estrutura de estratégia montada com a da empresa, olhando todas as etapas, e não só uma terapia na ponta, no aplicativo do Chiquinho, que ele entra lá e paga e acha que resolveu alguma coisa. Eu acho que esse é o desafio, essa mudança que vai vir muito forte agora, sabe, Fernando? perfeito. E é interessante esse ponto, né? Que as empresas aceitaram assim contratar serviços de telepsicologia, mas telepsiquiatria tem uma resistência enorme. Gente, e não é orçamento, tá? É resistência mesmo. Eu até queria voltar essa bola para o Giovanni e para o Rodrigo, porque esse é um ponto que a gente assim, tem uma questão de acesso. E hoje, assim, mesmo eu, assim, a gente vê resistência, né, de colegas, às vezes familiares, de ir no, até hoje, de ir no psiquiatra, enfim. Mas eu acho que nas empresas, fala assim, gente, tem orçamento. Por que que não vai fazer esse diagnóstico, né? E aí eu acho que, assim, falha minha, falta alguém de RH. Ah, não, a Tânia Machado, eu convidei. Ela estava, talvez ela entre. Convidei sim. Giovanni ou Rodrigo, porque eu acho que, assim, a gente vai ter que falar de psiquiatria dentro das empresas, quer dizer. Não adianta fazer só palestra, né? Assim, o psicólogo, porque a verdade é, na minha visão, o psicólogo ganhou seu espaço nas empresas. O psiquiatra tem muita resistência, cara. Tá? Resistência com empresa, aí é com o Giovanni, cara, ele tem muito mais experiência que eu. Beleza. Eu passei por isso, assim,
eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, assim, né? Tem a questão do preconceito ainda com a questão da psiquiatria, do adoecimento mental, né? Eu acho que saúde mental corporativa realmente só vai ser produtiva no sentido de produzir resultado, desfecho ali na empresa, quando realmente incluir a psiquiatria, né? Quando entender que saúde mental vai além de bem-estar e de psicologia, né? Que não é só headspace, saúde mental, que não é só meditação, que, enfim, que as pessoas adoecem mesmo, né? E precisa estar pronto a dar suporte para essas pessoas. Eu acho que isso, quando isso realmente for entendido e entrar na trilha da saúde mental dentro das empresas, a coisa vai funcionar melhor. Mas eu acho que tem uma questão que vai um pouco além do mero preconceito mesmo, sabe, Fernando? Assim, né, a Caixa Econômica tem um programa de saúde mental e eu acho que isso ilustra muito bem, assim, né? Se vocês puderem, dê um Google depois e vem Programa de Saúde Mental da Caixa Econômica e vão acompanhando cronologicamente isso, né? Lá em 2019, 2018, começou uma discussão, um debate na Caixa, não porque é saúde mental, porque não sei o quê, porque precisa de saúde mental, né? E você vai olhando os posts, né? As notícias, assim, né? Ah, o sindicato está atrás de alguém para ajudar com saúde mental na Caixa. O sindicato está atrás, fizeram reunião com não sei quem, marcaram com não sei quem, estão arrumando um programa de saúde mental da Caixa, vai ter psiquiatria no programa de saúde mental da Caixa, né? Fechou, começou o programa de saúde mental da Caixa, explode o número de atestado de saúde mental na Caixa, né? Então, eu acho que tem essa questão também. Acaba com o programa de saúde mental da Caixa. Acaba com o programa de saúde mental da cara. É bem por aí, né? Porque o psicólogo, ele não dá atestado, o psiquiatra dá atestado, né? Eu acho que tem um pouco essa questão também. Então, eu acho que vai um pouco além do preconceito. E é uma coisa que a gente vê muito, assim, né? Então, eu acho que é quem cabe às empresas, e essa foi uma das descobertas que a gente fez na proposta corporativa que a Mental andou fazendo para as empresas. Essa proposta ela precisa ser melhor adaptada, né? Não é simplesmente oferecer o atendimento como fazia Zen Club, como fazia, né, a Vitude com a psicologia, né? Porque isso dá margem para esse tipo de problema, né? Então, tem que ter uma psiquiatria mais voltada, né, para a recuperação funcional, para voltar esse cara para o ambiente de trabalho, ao invés do sentido É. de contrário, porque é muito Tem fácil que para ter o psiquiatra uma, dar agora, atestado. tem que ter uma preservação, quer dizer, tem que ter um sigilo também, né? Muito grande para um programa desse ter confiança, quer dizer, tem que ter uma preservação ali do funcionário, né? De sigilo profissional É, séria também, Mas, ao né? mesmo tempo, você tem que garantir empregabilidade. E como é que você garante empregabilidade sem fazer discussão multidisciplinar, Ah, ah, né? Como assim? Então, Explora mais, eu não entendi. então vamos lá, né? Vamos Você lá. tem esse mesmo funcionário, ele está com baixa performance. Tá, Não se sabe que é por uma questão de adoecimento mental, de repente, uma tá, questão psicossocial, um adoecimento na família dele que leva ele para um quadro ansioso, tá. né? Então, você tem que saber qual é a medida de compartilhamento de informações de forma que você garanta empregabilidade. Porque existe ali um adoecimento impactando na performance dele, ele não está entregando, né? Então, como é que você junta todas essas pecinhas, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com tudo isso, por isso que eu criei muito um conceito de um grande quebra-cabeça mesmo, quando a gente está falando de saúde mental, porque você tem que encaixar peças muito sensíveis. Então, o sigilo, ok, mas só que se você não leva absolutamente nada ali, você também não dá elementos para a equipe de saúde conseguir negociar, por exemplo, com o gestor dele ou com a área de gente de gestão num pedido de demissão. A gente já vivenciou infinitos casos assim, né? E que a gente conseguiu segurar o empregado, tá? Sem precisar abrir diagnóstico. Então, é um, eu diria que é mais que um quebra-cabeça, né? Um joguinho de xadrez ali. É, eu Não, brinco que é mais Lego que qualquer coisa, porque para cada contexto, né, Fátima? É um Lego diferente, mas tem uma parte exato. do Lego que é igual.
A Exato, a Rodrigo. mesma, como você vai encaixar em cada contexto é muito diferente. É. Tem uma base de padrão. Existe um outro contexto que eu acho que é esse de psicossocial do lado do profissional de saúde. O profissional de saúde é, historicamente, a classe de trabalhador que mais tem burnout. Ponto. Então, a gente tem uma empatia muito grande com burnout porque profissional de saúde vive isso. Não estou falando só médico, tá? Qualquer um deles, tá? Então, a cultura do profissional de saúde dentro de uma empresa, quando vai na psicologia, a psicologia tem uma formação para RH, para negociação, né? Para fazer mediação. Só que não é bem, eu acho que ela não é bem explorada, a mediação que a psicologia consegue fazer, que é o primeiro momento é mediação, para entender parâmetros. Depois a gente agrega. E tem um conceito que é normal para quem é de saúde, sabe? O Fernando vai entender na hora. Fazer diagnóstico muda a demanda de serviço. Então, tem uma ojeriza a fazer de negócio, porque você sabe que vai impactar na demanda de serviço. Demanda, Nos demanda, processos, você vai influenciar em processo, e isso é compulsório. A sim. gente sabe que a gente não vai poder escolher, não. O número vai mandar, vai chegar a demanda, você vai ter que adaptar a tua rotina de trabalho, e você detesta atender psiquiatria, e o cara, então tem muito pessoal do profissional de trabalho que está fazendo o SST de não querer atender psiquiatria. Daí tem essa profusão de empresas de saúde mental, né? Algumas bem qualificadas e muito bem intencionadas, tem de tudo, cara. Porque é um mercado ainda muito não generalizável. Sim, sim. Isso Agora, para conseguir, não é Queria de fazer, não é de eu curto queria prazo, fazer, é médio prazo. queria fazer uma pergunta para o Giovanni e para o Rodrigo, tá, Fernando? Eu tenho Eu percebido tenho uma pergunta, o público, quando eu vi aqui, tem muita gente que está assistindo que vai, se quem puder se manifestar, se vocês vão atuar especificamente com a NR1 ou saúde mental, ou se vocês veem isso como oportunidade. Porque tem muita clínica de psicologia que se inscreveu, muito psicólogo que se inscreveu. Então, eu acho que tem um público que, se vocês veem como oportunidade, só se manifesta aqui. Por favor, Alex. Não, eu queria só perguntar para o Rodrigo e o Giovanni, assim, eu tenho visto a busca de médicos do trabalho por pós-graduação em psiquiatria, né? Eu tenho acompanhado esse processo, né? Inclusive, já tenho até visto contei com mais de 3, se eu não me engano, que já tinham até formação na área, tinham feito pós em psiquiatria e eram médicos do trabalho. Vocês têm acompanhado isso? Como é que vocês, como psiquiatras, veem isso? Que é uma coisa que eu estou vendo meio que não é só um caso, tá? Eu já peguei mais de um caso aí de médico do trabalho que foi fazer pós em psiquiatria, que não vai virar psiquiatra, que não vai tirar tipo, psiquiatra, mas que está meio que atuando ali como se fosse, né, um meio termo ali, médico do trabalho e saúde mental e psiquiatra nessa história, tá? Eu queria a opinião de vocês como especialistas da área. Não sei se a Fátima se deparou com isso também já nas empresas, né? Já tem na percebido isso. verdade, no curso que eu dava lá no IPQ, né, o curso de transtornos mentais relacionados ao trabalho, nós tivemos muitos médicos do trabalho e o que a gente vê, a busca desses profissionais por essas formações é para poder fazer uma atuação primária, né, melhor direcionada, tá? Conseguir fazer encaminhamentos também melhor direcionados, né? E também saber lidar com essa situação dentro da empresa, não só em relação ao funcionário, mas em relação à própria empresa. Eles foram se instrumentalizar melhor para conseguir falar com as empresas, ali, falar com a liderança, falar com o RH, falar com, né, com os outros colegas, mas também acolher melhor esses empregados e direcionar melhor esses casos. Essa é a minha Claro, experiência ao longo desses anos. faz sentido. Eu acredito que tem uma otimização de processo, como a Fátima falou. Existe o médico consciente, profissional de saúde consciente, que ele vai buscar uma atualização no modo como ele for. Se eu falasse onde estaria o ideal, era uma especialização em saúde mental ou aprofundamento em saúde mental dentro de um ambiente que é de medicina do trabalho. Não sair da psiquiatria, especializar primeiro para depois adaptar. Está indicando que ele quer uma autonomia além do normal. Para mim, ele está mostrando quanto que ele está ansioso, porque tem muita demanda, não está preparado.
tem que achar linguagem. Meu, fazer empatia e conversar empaticamente com paciente com transtorno mental não é uma coisa trivial, não, cara. Não é fácil, não. Mesmo que seja no basicão, né, Giovanni? Você não acha isso, cara? Concordo, Rodrigo. Concordo. E é um negócio exaustivo, né? Parece simples, mas cansa também bastante. É. Eu Eu queria tenho trazer um comentário aqui que o Giovanni trouxe, puxando para o nosso tema do GNR1, né? O Giovanni falou da Caixa Econômica Federal. Giovanni, nós mapeamos os riscos psicossociais na Caixa Econômica Federal. No final de 15, a gente montou o projeto, nós passamos 16 fazendo isso, tá? A Mental Clean fez esse processo com a chancela do IPQ e entregamos tudo isso para eles ali, comecinho de 17, né? E aí, quando eu te escuto falando, né, eu fui acompanhando muito desse processo com os bancos, a gente fez isso nos 6 maiores bancos do país na época, mapeamos os riscos aí, mexendo com 48 mil trabalhadores, né? E olha que interessante, a gente está falando de 16, nós estamos em 25, tá? Lá a gente já tinha os riscos mapeados no setor bancário. Foi uma contratação feita pela Febraban, né? A Febraban que nos contratou. E até então, né, olha o quanto que eles demoraram para conseguir começar a implantar programas de saúde mental. E ainda agora com a normativa, né, eu não vejo coisas muito diferentes no mapeamento dos bancos daquilo que a gente identificou em 2016. Os problemas continuam sendo os mesmos. A gente fez diversos processos aí de Ministério Público, né, com termo de ajuste de conduta, por conta de problemas que se repetem e se repetem e se repetem, né, os riscos que acabam se repetindo. Metas abusivas, assédio moral, né, ah, toda a parte aí de carga excessiva de trabalho. Então, é muito curioso te ouvir nessa trajetória, né? Porque, assim, e para mim é uma coisa que me pega muito como profissional, queria ouvir vocês também, porque eu fico impressionada com o quanto que as empresas jogam dinheiro no lixo. Porque, olha, há quanto tempo já se podia. E a coisa do cuidado coordenado, né? Porque aqui não é só a psiquiatria, não é só a psicologia, não é só a ergonomia, né? Ele é transdisciplinar mesmo dentro de um cuidado coordenado, utilizando aí a tecnologia a nosso favor, Perfeito. Só que queria fazer, traria resultados excelentes, né? queria fazer um comentário assim. Eu acho que a gente tem um nível, né? A gente tem um tier one aí de empresas que buscam a excelência, né? Unilever, GE, né? Empresas multinacionais, Natura, que realmente que são muito estruturadas, né? São estruturadas na parte de saúde corporativa e na parte de saúde do trabalho, assim. E aí eu acho que realmente assim é onde você já vê